Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Aqui é pastor Cristóvão falando da rádio da Igreja de Cristo Faissalville. Eu, Marquinhos e equipe, estamos aqui hoje para voltarmos a tratar de assuntos relevantes. Quero falar do islamismo. O islamismo não pode ser subestimado. Muitas vezes nós imaginamos o muçulmano como aquele sujeito de turbante no meio do deserto, dentro de uma tenda. Isso é uma visão equivocada, distorcida aqui do Ocidente, sobre o Oriente. É bom que se diga que o islamismo é uma ciência religiosa, uma teologia antiga, muito bem fundamentada. Para que você tenha noção, o Irã produziu pensadores islâmicos, filósofos islâmicos, no mesmo nível dos melhores pensadores europeus. Sem contar que as famílias mais abastadas, árabes e muçulmanas, estudaram na Europa e assimilaram todo o conhecimento europeu. Então nós estamos falando de um pessoal muito bem organizado, especialmente a elite intelectual desse movimento, os seus líderes, os seus organizadores. Existe uma entidade chamada Irmandade Muçulmana, que é a mesma entidade que assumiu o Egito. Essa entidade, ela é que faz a coesão da lógica islâmica no mundo, da educação islâmica, e ela é muito bem coordenada, ela é muito bem fundamentada, com pessoas brilhantes, e é contra isso que a Europa relativista, a Europa geleia, no sentido moral, tem enfrentado. Então a Europa não tem nenhuma chance de, num conflito com os muçulmanos, ter êxito. E os fatos estão provando isso. A Suécia, por exemplo, está cercada pelos muçulmanos, a ponto de, na escola sueca, os suecos estarem sendo educados a entregar o país na mão deles. Chegou-se a esse ponto. Em Colônia, na Alemanha, mais de 90, 100 mulheres foram atacadas sexualmente por muçulmanos radicais, e os homens não fizeram nada a respeito, muito menos o país. Então, na verdade, o que ocorre na Europa é um retrato do que ocorrerá no mundo se nada for feito. Nós devemos entender também que é da doutrina, faz parte da jihad, que seria dever, dentro da cultura muçulmana, faz parte da jihad, que o muçulmano não aceita tirania. E para o muçulmano, isso está no Corão, todo governo não muçulmano é tirânico. Portanto, onde eles chegarem, sejam como refugiados, como imigrantes, eles têm que derrubar o governo e implantar um governo muçulmano. Isso é um mandamento na cultura muçulmana, é um mandamento da religião muçulmana. A religião muçulmana ela já nasce com Maomé como religião-estado. Ao contrário do cristianismo, de outras formas de religião, no caso do islamismo, ele já nasce como religião-estado. Então, onde ele está, onde o muçulmano está, tem que se implantar um estado muçulmano. Essa é a luta do muçulmano, onde quer que ele esteja. Então, nós temos que entender que nós estamos lutando contra uma força poderosíssima. E essas pessoas precisam ser contidas. E que não podemos nos importar com o politicamente correto. Nós não podemos permitir que essas pessoas cheguem ao nosso país ou qualquer outro país imbuídos desse desejo de mudança de Estado para implantar a vontade dele acima de todos os outros, de todos os demais. O islamismo também ele tem normas para cada conduta humana. Do jeito que você levanta da cama, do jeito que você escova o dente, ao jeito que você vai se relacionar com sua família, está lá no Corão, está lá na vida de Maomé. A vida de Maomé também estabelece uma série de deveres, especialmente na visão sunita. Então, na verdade, nós percebemos que o islamismo ele é uma ameaça ao Ocidente e ele é uma ameaça em qualquer país que ele chegue. E nós ingenuamente abrimos nossos braços para receber essas pessoas sem saber o perigo que estamos correndo. Isso não é preconceito. Eu estou falando de um fato que está na própria doutrina, na essência do Corão. Converse com qualquer muçulmano e vai dizer claramente, todo Estado que não é muçulmano é um Estado tirânico. E é meu dever como muçulmano combater esse Estado. Essa é a verdade do islamismo. E o mundo está se sujeitando a isso. E tem um outro agravante. Os líderes muçulmanos globais, os grandes líderes, os imãs, eles se associaram aos esquerdistas, aos marxistas, assimilaram as ideias de Marx, do marxismo cultural, da ideia de Gramsci, querem trazer o socialismo para o mundo, globalizar o socialismo, e a cereja do bolo é o islamismo. Quer dizer, porque eles entendem que a falha do socialismo é que ele fala só do estado da economia e não precisa de Deus. Eles vão trazer o Deus deles para preencher esse vazio que realmente existe na doutrina socialista através do Islã.
Então nós estamos falando do avanço de um marxismo cultural islâmico cada vez maior. Então quando você pensar em radicalismo islâmico, não pensa só em islamismo não, pensa em marxismo, porque todos os líderes islâmicos hoje são marxistas, querem implantar o marxismo no mundo em escala global e ainda impor a religião única, que seria a religião muçulmana. Então é contra isso que nós estamos lutando. E as pessoas não têm essa informação, a imprensa mente, a imprensa também muitas vezes é ignorante, o baixo clero da imprensa, apesar que os seus líderes sabem, mas mente porque existe um jogo de interesses para destruir três inimigos comuns: o nacionalismo americano, Israel e o cristianismo. Então, por enquanto, eles estão se unindo. Mas eu acho que lá na frente vai haver uma autodestruição desse pessoal, eles vão se degladiar uns com os outros e provavelmente o islamismo marxista vai prevalecer. Que Deus nos ajude, Maranata, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.